Olá, você ligado na programação da Terceira Via TV, a melhor grade de programas da televisão por assinatura da região. Está entrando no ar o Boletim do Esporte desta segunda-feira, 21 de setembro. Amanhã começa a primavera, mas vamos destacar na edição de hoje. Flamengo faz bom primeiro tempo, mas leva goleada do Galo no Independência. Fluminense goleado no Maracanã na estreia do técnico Eduardo Batista. Vasco consegue mais uma vitória e deixa a lanterna do Brasileirão. Corinthians se mantém na liderança ao vencer o Peixe por 2-0. São Paulo perde do Avaí em Santa Catarina e não chega ao G4. Sebastian Vettel vence o GP de Singapura. Massa e Hamilton abandonam a prova. Filho de Nelson Piquet sofre capotagem impressionante no GT3 Brasil, mas não corre risco de morte. Botafogo se mantém na liderança da Série B com Jefferson fazendo milagres no gol. 1-0 em Varginha. Macaé e CRB não saíram do 0-0 no Cláudio Moacir. Tudo isso agora, aqui no seu Boletim do Esporte da Terceira Via TV. E aí, mesmo contando com o retorno do artilheiro Guerreiro e fazendo um bom primeiro tempo com o jogo equilibrado, o Flamengo acabou caindo de produção, com alguns jogadores proporcionando até lances verdadeiramente bizarros. O time rubro-negro teve oportunidade de sair na frente logo aos 9 minutos, vejam bem, hein? Quando o goleiro Vitor do Atlético fez pênalti em Marcelo Cirino. Alan Patrick cobrou a penalidade, tentando colocar no canto direito, mas o chute saiu fraco e o goleiro do Galo, Vitor, defendeu. Aos 16 minutos, o zagueiro Marcelo, ao tentar cortar um cruzamento da esquerda, acabou cabeceando forte para suas próprias redes, no que seria o primeiro gol do Galo. Mas coube a Paulinho empatar para o time da Gávea depois de cruzamento de canteiros. Só que ainda no primeiro tempo, o zagueiro Gemerson subiu mais que os zagueiros do Flamengo e de cabeça concluiu com sucesso, fazendo 2-1 para os mineiros. No segundo tempo, Oswaldo de Oliveira começou fazendo algumas alterações no time, mas logo aos 9 minutos, o mesmo Gemerson de cabeça fazia 3-1 para o Galo, esfriando a tentativa de reação do Flamengo. Aliás, essa defesa do Flamengo realmente é uma mãe, né? Porque principalmente nas bolas altas, isso não é novidade nenhuma. Depois de criar várias oportunidades para ampliar a diferença, com o goleiro Paulo Vitor fazendo grandes defesas, o argentino Dátulo fugiu da marcação de 2 adversários e bateu forte, marcando o 4º gol do Atlético e protagonizando a goleada de 4-1. O jogo foi disputado no estádio Independência do América Mineiro. Olha aí, próximo adversário do Flamengo será o Vasco da Gama, no antigo clássico dos milhões do futebol carioca, valendo pela 28ª rodada, domingo, às 4 da tarde, no Maracanã. Já o Atlético vai a Joinville, lanterna do campeonato, enfrentar os donos da casa, também domingo, às 16 horas. Mas no Maracanã, o Vasco voltou a dar alegria à sua torcida, sua sofrida torcida, né? Derrotando o Sport Recife por 2-1. Na véspera, os dirigentes fizeram, aliás, um apelo dramático aos torcedores para que fosse ontem ao estádio incentivar o time que está a 4 jogos sem perder. Primeiro gol do time de São Januário aconteceu logo nos primeiros minutos. Depois de um bate-rebate na área pernambucana, Nenê chutou forte e ao erguer a perna para evitar que a bola fosse para a rede, o zagueiro acabou tocando com o bico da chuteira e pegando o seu goleiro no contrapé. Foi o zagueiro Ferrugem. Resultado, Vasco 1-0. Só que ainda no primeiro tempo, o time rubro-negro pernambucano chegava à igualdade com o atacante Elber, recebendo uma bola de costas para o gol e virando para bater com violência num golaço que vale a pena ser visto outra vez. O gol que deu a vitória ao Vasco surgiu através do zagueiro Rafael Vaz, de cabeça, no segundo tempo, né? Daí para frente, o Vasco administrou o resultado, enquanto o Sport tentava a todo custo o gol de empate. As duas equipes criaram e desperdiçaram outras oportunidades de gol. O Sport acertou a contratação para dirigir o time, o resto do campeonato, em substituição a Eduardo Batista, que foi dirigir o Fluminense.
Falcão, ex-técnico da seleção brasileira, ele que formou por muitos anos o meio-campo do Grêmio, né? Com Batista, hoje comentarista do ESPN, né? Ele é conhecido também como o Rei de Roma, porque foi um dos maiores ídolos do Roma, jogou mais tempo no Brasil, né? Mas jogou também lá no Roma, tendo uma grande fase, né? Lá na Roma, da capital italiana. Bom, como eu disse, ele hoje é comentarista do Sport TV e dirigiu a seleção brasileira, né? Bom, e o Fluminense, hein, continua despencando ladeira abaixo, já figura na 12ª colocação. O time tricolor foi a Campinas, perdeu para a Ponte Preta por 3-1, como já havia sido goleado no Maracanã na rodada anterior pelo Galo Mineiro por 4-1, acabou sofrendo 7 gols em 2 jogos. Será que Eduardo Batista já está arrependido de ter deixado a direção do esporte? Foi o 8º jogo seguido sem vitória. Ronaldinho Gaúcho começou no banco de reservas juntamente com Marcos Júnior. O Gaúcho ficou ausente por 5 rodadas, aprimorando seu condicionamento físico. Ele entrou no jogo, cobrou algumas faltas, com a categoria de sempre e mais nada. Errou muitos passes. No Clássico Paulista, o Corinthians se manteve na liderança do Brasileiro. Tá duro de segurar, hein? Ao derrotar o Santos por 2-0. Os santistas saíram reclamando, né, da atuação do árbitro, que, como sempre, segundo alguns dirigentes de clubes, vivem ali favorecendo ao Corinthians. O jogo foi realizado no Itaquerão e os gols do Timão foram marcados, como diziam os mais antigos, ao apagar das luzes. O primeiro foi de pênalti com Jadson, né? Foi derrubado o Wagner Love, né? O zagueiro do Peixe derrubou o Wagner Love quando o atacante ia finalizar. Isso aos 40 minutos, né? Aí teve um problema. O zagueiro que cometeu o pênalti, né, recebeu o cartão amarelo quando o jogador do Corinthians ia marcar, só que não foi expulso. Aí o juiz resolveu expulsar um outro jogador. Esse jogador foi reclamar que não tinha sido ele a cometer a penalidade, né? Acabou e foi está expulso, está acabado. Foi um bate-boca danado. Acabou o jogador que foi expulso, né, discutindo com o técnico do Corinthians. Enfim, uma atrapalhada, até o juiz trapalhão na rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, mas o Jadson, aos 43, 3 minutos depois de ter feito o gol de pênalti, ele marcou o 2º gol do time do Corinthians. Final, Corinthians 2, Santos 0. Pois é, e mesmo jogando no estádio Beira-Rio, Internacional não foi além de um empate com a Figueirense em 1-1. Alex, cobrando pênalti, levantou a torcida colorada, mas Thiago Santana empatou logo depois para o Figueira. O Internacional volta a campo depois de amanhã para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. E o Palmeiras, que no sábado derrotou o Grêmio por 3-2, num jogo bem disputado e com resultado, as derrotas de Flamengo e São Paulo, continua o Grêmio no G4, tendo subido 2 posições agora com 44 pontos. Logo aos 6 minutos, Vitor Hugo de cabeça abriu a contagem para o Verdão. O Grêmio de Porto Alegre apertou a marcação e passou a pressionar, buscando empate, o que acabou acontecendo aos 20 minutos, com Luan, após passe de Douglas. Aquele que foi emprestado ao Vasco não fez nada. Só que ainda no primeiro tempo, o Palmeiras voltava a ficar à frente do marcador com Lucas Barrios de cabeça. Isso aos 32 minutos. No segundo tempo, Rafael Marques, ex-Botafogo, se encarregou de fazer 3-1 aos 13 minutos. O Grêmio não desistia, gauchada, né, com muita raça, foi à frente e aos 40 minutos, cobrando o pênalti, Luan voltou a marcar, fez o 2º gol do tricolor gaúcho e foi só. Indo jogando no Serra Dourada, o Goiás não encontrou dificuldade para derrotar o Joinville por 3-0. Os gols do time goiano foram marcados pelo zagueiro Fred. O de lá está fazendo gol, daqui do Rio não. Eric fez 2 gols, sendo um de pênalti. Como foram cometidos, né? Pênalti na partida do fim de semana, nunca vi. Esse jogo foi disputado sob um sol de rachar, temperatura na capital goiana variava entre 40 e 44 graus. Em Santa Catarina, na ressacada, o Avaí, rapaz, surpreendeu São Paulo, que atuou sem alguns ídolos da sua torcida.
né? Inclusive Rogério Ceni não jogou. O clube está priorizando a Copa do Brasil, sendo que depois de amanhã, às 10 horas da noite, vai receber o Vasco em seu estádio. O time que tem entre os seus ilustres torcedores o tenista Guga, né, acabou fazendo 2-1, no caso, o Avaí, né? Fazendo 2-1 no tricolor paulista. Marquinhos abriu a contagem para os donos da casa, mas o São Paulo empatou com o Breno, aquele da confusão na Alemanha, lembra que botou fogo numa casa e acabou preso durante 2 ou 3 anos lá na Alemanha. O Avaí foi para cima e o empate chegou, o gol da vitória chegou no final da partida com Anderson Lopes. Nos 2 jogos da noite de ontem, Chapecoense, que agora é dirigida por Guto Ferreira, perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-0. Primeiro gol do time de BH foi marcado por Fabiano chutando de longe. A bola quicou ali na frente do goleiro Danilo, enganando realmente o goleiro, que foi na bola, mas não achou nada. Já o segundo gol, ainda na primeira fase, foi de Rafael Lima, zagueiro do time de Chapecó, cabeceando contra a sua própria meta. O cara cabeceou com uma vontade louca, estufando a rede. E, quer dizer, foi a rodada das trapalhadas no futebol. E, finalmente, na capital paranaense, o Curitiba venceu o clássico Atletiba por 2-0. Henrique Alves foi ele, sempre ele que marcou o primeiro gol da vitória do Coxa. Depois dos jogos do fim de semana, o G4 é formado por Corinthians com 57 pontos, Atlético Mineiro 52, Grêmio 48 e Palmeiras 44. Dos cariocas, o Flamengo é o 6º, o Fluminense 12º e o Vasco 19º. Na zona do rebaixamento estão Chapecoense, que entrou agora, tem 31 pontos, Figueirense 29, Vasco 23 e Joinville 23. O time de São Januário está em 19º, está à frente do Joinville, porque tem maior número de vitórias. No segundo bloco do programa de hoje, vamos mostrar a Fórmula 1, o acidente com o piloto brasileiro Pedro Piquet na prova da G3 Brasil, lá em Goiânia, né? E também falar sobre a Série B do Brasileirão. Rapidinho, vai embora.